Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar, ou continuar a falar, das ferramentas da qualidade. Então são 5 ferramentas: folha de verificação, diagrama de dispersão, diagrama de controle, fluxograma e hierarquização. Primeiro, a folha de verificação, também conhecida como lista de verificação ou checklist, até mais conhecido esse nome aqui, que vem da língua inglesa. É um formulário utilizado para padronizar e facilitar a coleta de dados, além de uniformizar a verificação e execução de processos. Então, as palavras-chave são essas: padronização, uniformização. Apresentada normalmente em forma de tabela ou planilha. Então tem isso, olha, reclamações do cliente, você pode aí colocar seu checklist por dia da semana. E também o tipo de reclamação, olha, atraso, embalagem, você vai colocando a pontuação aí de cada reclamação por cada dia. E aí depois você pode fazer uma soma para ver quantas reclamações no mês teve na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí você percebe, por exemplo, que as reclamações são maiores na quinta e na segunda-feira. Então, na terça-feira, na quarta, bem baixa. E aí você tem aí como fazer uma gestão. O que está acontecendo na segunda e na quinta? Né? Será que o pessoal vem de ressaca de domingo? Será que na quarta-feira o pessoal fica até tarde vendo o jogo? Não sei, né? E também o que é que tem sido a maior causa aqui desse outro lado, olha. No lado aí das linhas. Então, você tem o maior motivo de reclamação são os atrasos. E aqui os outros são equiparáveis, mais ou menos. Só que os riscos são menores. Mas aí estão dentro aí da margem de erro. Tá 15, 17 no atendimento. Mas o atraso realmente se destaca aqui, olha. Principalmente na quinta-feira, na segunda e na sexta. Na sexta até mais do que na segunda. Então, as pessoas atrasam. Pode ser isso, né? Por que as pessoas atrasam na segunda e na quinta? E na sexta-feira já o pessoal já está com a expectativa do final de semana. Enfim, né, isso aqui só é um exemplo. Essa checklist pode ser usada para várias coisas. Quando eu fazia geologia, a gente tinha um checklist lá, os geólogos utilizam para ir para campo. Então tinha lá martelo, bússola, GPS, enfim, canivete que a gente utilizava também. Porque ninguém podia esquecer nada. E como a gente trabalhava em equipe, cada um era responsável por uma coisa. Martelo, né, como falei, marreta, que são instrumentos diferentes. Então, existem várias aí profissões a questão do checklist. Diagrama de dispersão. Usado para estudar as possíveis relações entre duas variáveis. Indica o quão forte é uma correlação, tá? Exemplo, lucro versus salário médio. Então, eu peguei aqui uma planilha, simulei, tá? Esses dados não é de nenhuma empresa, fui eu mesmo que joguei lá no Excel e montei esse gráfico. Coloquei aqui o salário médio de várias empresas, digamos, do mesmo setor, dos funcionários, e o lucro dessas empresas num determinado período. O lucro aqui em bilhões, o salário médio do funcionário. E aí, o que é que a gente percebe? Jogando esses dados, eu coloquei um ponto, olha. Então, a empresa A, não necessariamente esse primeiro ponto é a empresa A, tá? Eu vou jogar num diagrama de XY. Então, olha, eu vou dizer que o lucro ele está em Y aqui, olha, o eixo das ordenadas, e o salário, os eixos das abscissas, está em X. Olha, a empresa A ela tem um salário médio de 1.500, então está por aqui, e um lucro de 1,7. Nesse caso aqui coincide, tá? De ser esse primeiro pontinho, mas nem sempre, tá? Vamos ver aqui se tem algum caso que não coincida. Realmente ele está ordenado nesse primeiro caso, tá? Por quê? Como ele está ordenado, sempre está ordenado, tem um padrão, olha. Aí você traça uma chamada tendência. Tem métodos econométricos para traçar essa tendência. O mais conhecido é o método dos mínimos quadrados ordinários. Ele vai pegar aqui a diferença dessa bolinha para a linha, aí vai multiplicar o quadrado, vai somar tudinho isso aqui, até chegar ao menor valor possível de ajuste dessa linha. Ficou um pouco complicado, mas
É basicamente isso. E aí, quando você fizer o ajuste, você vai ver claramente essa tendência, tá? Mesmo se não tiver essa linha aqui tracejada, já é perceptível essa tendência. Ou seja, o que é que isso está indicando na prática? Que o lucro da empresa, ele aumenta conforme diminui o salário. É uma chamada correlação negativa. Então, as empresas que têm menores salários, elas têm mais lucro. Pode ser porque o salário é parte significativa do lucro da empresa, dos custos, perdão, da empresa. Então, se a gente falar aqui de lucro líquido, entra, né, até mesmo o lucro bruto, entra essa questão do lucro líquido já entre os impostos. De você ter lá as receitas menos os custos. Como o salário é parte significativa do custo, quanto maior o salário, menor o lucro da empresa. Tá? Então a empresa pode, diante desses dados, pode ter uma estratégia de tentar aí cortar custos, talvez demitir os funcionários que estão recebendo mais, estão mais tempo, não tem a mesma produtividade. Isso mostra como se comporta o mercado, tá bom? Que se você quiser entrar nesse mercado, concorrer com essas empresas, é importante que você tenha funcionários, colaboradores com salário menor, porque se você colocar um salário muito alto, você vai ter menos lucro que os seus concorrentes. Agora poderia ser o contrário também, aqui nesse outro caso, olha. Já poderia ser um outro mercado em que as empresas, em que o aumento do salário médio, ele aumenta o lucro. Por quê? Você vai contratar melhores funcionários. Por mais que você pague mais, eles estão te gerando mais receita. Então vale a pena você aumentar o salário dos teus funcionários nessa situação aqui. Se os dados mostrarem isso aqui, tá? O gráfico de dispersão mostrar isso aqui. Ou pode ser um caso em que esses pontos de dispersão estejam bastante dispersos e não tenha nenhuma tendência clara, estão levemente inclinados, como se fosse uma correlação positiva leve aqui, que estatisticamente é como se fosse neutro, ou seja, aqui esse gráfico mostra que o lucro da empresa independe do salário dos funcionários. Pode estar dependendo com outras coisas, custo com fornecedores, se for um lucro líquido, por exemplo, pagar imposto, questão de logística, custo de logística, enfim. Ou então os próprios compradores, né? Se for uma empresa que vende para o mercado varejista, você tem um grande comprador, já é uma chamada vantagem competitiva, pode indicar outras coisas aqui, mas não tem essa correlação forte tanto aqui, no caso é uma chamada correlação positiva, porque as duas variáveis elas aumentam, elas vão no mesmo sentido, seja para aumentar ou seja para diminuir também. Aqui no caso é uma correlação negativa, né? Então o aumento de uma provoca a redução da outra e vice-versa. Agora detalhe, a chamada correlação ela não é causalidade, porque quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente pode dizer que uma coisa está correlacionada com outra, mas a gente não pode afirmar com certeza científica de que uma coisa leva a outra. Pode ser que exista alguma chamada correlação espúria. Vou primeiro dar o caso aqui, olha, o exemplo aqui. Vários estudos mostram isso. Uma correlação entre a venda de sorvete e os ataques de tubarão. Por que isso acontece? Você pega os dados aqui, é como se fossem os gráficos de dispersão, tá? Aqui, um monte de dados aqui de ataques, tá bom? Ou mesmo se for um histograma, dá para traçar aqui, tá? Mas aí você pega e vê que as duas variáveis estão variando de forma conjunta. Na verdade, isso não é um gráfico de dispersão, porque aqui está a linha do tempo, mas se você coloca lá um gráfico de dispersão, para cada mês ia ficar uma variação positiva das duas, né? Só que aqui, se você coloca, não eu deveria ter colocado, mas tá bom. A ideia básica é isso, né? Que as duas variáveis elas têm uma correlação forte, só que não é a venda de sorvetes que causa o ataque de tubarões, e sim o fato das duas estarem relacionadas com calor. Quando está mais quente a temperatura, que são nos meses aqui, olha, de julho, maio, setembro, verão, as pessoas vão mais à praia e as pessoas consomem mais sorvete. Indo mais à praia, a probabilidade
de ataque do tubarão é maior. Por isso que essas duas variáveis elas se correlacionam, mas uma não causa a outra. Aí vem a máxima, olha, correlação não é causalidade. Toda vez que se encontra na ciência uma correlação é uma coisa. Na verdade, toda vez que se testa uma correlação entre duas variáveis, antes do cientista ele tem que ter já uma teoria clara de por que aquela correlação ela pode ser uma causalidade. Por exemplo, você vai colocar no gráfico de dispersão a temperatura global com o CO2 e você vai encontrar uma correlação forte, mas antes disso você já tem uma explicação lógica para poder explicar essa correlação, o que é uma possível causalidade, que é a questão do efeito estufa lá, né, que causa o aquecimento global. Então, pode ser, merece de mais investigação, que uma relação como essa, por exemplo, por trás disso tenha uma questão geográfica. Imagina que são empresas de regiões diferentes, e ali o próprio PIB, a renda per capita, o custo de vida, ou países diferentes, são diferentes. Vamos pegar o caso de países. Aqui são países desenvolvidos, tá? Que as empresas, além de lucrarem mais, elas também têm que pagar salários maiores para os funcionários. E aqui são empresas de países subdesenvolvidos, que pagam mais baixo, mas elas não são tão eficientes. Então, o que está por trás disso aqui não seria só o fato de você aumentar o salário e melhorar o lucro, mas sim uma questão aí geográfica. Então, tem que ter muito cuidado com o diagrama de dispersão e considerar a causalidade aquilo que pode ser uma simples correlação ou ainda pior, uma correlação espúria quando você tem uma outra variável que explica a correlação das duas. Um fluxograma é útil na determinação e visualização das etapas de um determinado processo. Então, fluxograma você vai aí como se fosse mapear um processo, ou assim, dar vários caminhos de acordo com decisões, né? É importante no processo decisório. Então, tem o início do processo, receber o pedido. Aí, se o cliente, cadastrado, se não, você tem que cadastrar o cliente. Se já tiver, você pode pular essa etapa aqui, ó. Aí você faz o pedido processado, crédito aprovado, como se fosse uma empresa de crédito aqui, tá? Aí envio para o cliente pedindo não aprovado, no caso termina aqui o processo. Se for aprovado, ele vem para todas essas etapas aqui, olha. Retirar o produto no estoque, embalar o produto, enviar para a transportadora, enviar para o cliente. Não, é uma empresa de comércio normal mesmo, né, de crédito, porque ela trabalha com crediário nesse caso. Enfim, eu acho que todo mundo já viu em algum momento da sua vida um fluxograma. O que acontece? Como posso dizer, aqui está dizendo esses símbolos, né? Não estava me vindo a palavra na cabeça. Existem vários símbolos diferentes para diferentes ações, atividades, situações. Então, aqui são alguns deles, tá? Que existe ali vários, e tem um padrão para esses símbolos aqui também. Acontece o seguinte, a gente não decora isso aí, claro, né? Por exemplo, eu não vou perguntar para vocês qual é o símbolo ou do processo alternativo, ou desses aqui, qual deles é do mesclado, da extração, enfim, da entrada manual. Tem vários softwares que trabalham com esses símbolos também, softwares livres também existe. Mas assim, isso é o tipo de coisa que vai se aprendendo mesmo na prática por osmose. Se você, eu espero que aí trabalhe, consiga um emprego na administração e trabalhar com fluxograma da empresa, ou uma empresa de consultoria que faz fluxograma para outras, além de usar o software, você também já vai meio que saber por osmose sem precisar decorar, tá? Esse negócio de decorar já está ultrapassado. Não é só vocês entenderem que, ou então se vocês precisarem fazer um fluxograma, poderia também pedir, né? As nossas avaliações vão ser todas remotas e com perguntas objetivas, mas eu poderia pedir, olha, faça um fluxograma do processo produtivo da empresa tal ou da Unifap. Aí sim, você vai ter que fazer o fluxograma já com todo, seguindo aqui esses símbolos.
tá bom? O que não pode é você, como administrador, colocar de qualquer forma, né? Tem uma norma padrão para isso. É só botar, né? Símbolos padrões de fluxograma, né? Então vai vir esses daqui. Diagrama de controle. Utilizado para acompanhamento e monitoramento de dados durante um processo e um período de tempo, determinando uma faixa chamada de tolerância. Então você tem aqui um processo ou produto que você esteja aí mensurando, tá? A falha de produto, por exemplo, um dado de forma geral que você esteja mensurando, controlando, e ele está variando assim em torno de uma média. Só que tem um problema quando ele passa, digamos, 2% acima dessa média. Aí você já liga o alerta, opa, atingiu o limite. Então isso é problemático. Ou 2% abaixo também pode ser o limite. Sim, para chamar atenção, pode ser até alguma coisa positiva, digamos que seja falhas. Então passou aqui do limite de falha, então a gente está alcançando outro patamar. Tá? Então seria algo positivo até para a empresa. Mas o importante é você ter esse controle através de limites, tá bom? Isso tendo a ciência administrativa, se a gente pensar também, ou nós como mamíferos, nosso corpo como é, nós somos animais de sangue quente, a gente tem um processo ecológico, ou biológico chamado homeostase, que é isso aqui, a regulação da temperatura do corpo, tá? Então a gente, quando está no frio, nosso corpo ele aquece, ele busca se aquecer. E quando está no calor, o nosso corpo ele também busca se auto-refrigerar. A gente soa, por isso que a gente soa, quando está no calor com a umidade, né? O suor ele causa aí ele busca resfriar o corpo. É o chamado feedback negativo nesse caso. Então, algo que está subindo, vem um feedback negativo para voltar aqui para uma média, tá? A empresa também pode usar desses mecanismos aqui. Imagina que seja ali uma empresa, uma padaria, e o pão ele tem que ficar em determinada temperatura sempre. Aí tem um monitoramento que pode dar algum problema lá nos fornos, e aí vai ligar o alerta quando a temperatura estiver aquecendo muito ou rebaixando muito. Tem que estar dentro do limite. Esse aqui é só um exemplo que eu vejo na minha cabeça agora. Mas tem inúmeras aplicações também. A estratificação é o agrupamento de informações, dados, sobre vários pontos de vista, de modo a focalizar a ação. Então, pode ser informações ou dados, tá? Tem uma diferença técnica entre uma coisa ou outra. Dado é algo mais puro, digamos assim. Informação não, já é algo que já foi feito um tratamento em cima dos dados. Geralmente já tem uma análise ou algo do tipo. Então, feito com base em fatores apropriados, então são chamados fatores de estratificação. Exemplo, uma empresa que fornece refeições industriais observou que as sobras nos pratos dos usuários atendidos em um refeitório de uma fábrica estavam aumentando consideravelmente. Então, a empresa lá ela fornecia refeição para outras empresas e ela começou a perceber que estava sobrando muita comida. Isso já estava ocorrendo de forma sistemática ao longo de meses. Então, ela resolveu analisar os dados, realizando uma estratificação por turnos. Então, começou aí a mensurar. Em janeiro, ela viu quanto sobrava. Em fevereiro e março, olha, no turno do dia, 20, 19, 17, e no turno da noite, olha, 30, 51 e 63. Ou seja, qual a primeira conclusão disso aqui? Olha, no turno da noite que estavam aumentando essa sobra de comida. Por quê? No turno do dia estava permanecendo aqui em torno de uma média, estava inclusive diminuindo, mas de forma leve, tá? Dentro aqui do chamado margem de erro. Aqui não, aqui no turno da noite, que o responsável mesmo pelo aumento da sobra de comida era o turno da noite, olha, aumento sistemático. Aí ela já fez o primeiro filtro. Então, depois ela fez o segundo filtro, olha, uma estratificação por dia da semana. Olha, vamos mensurar aqui no período da noite qual é o dia da semana que está sobrando mais. Aí, olha, perceberam que é a sexta-feira. Então, a causa do problema é essa aqui, olha. Alguma coisa está acontecendo sexta-feira à noite. Agora, o que é? Aí eles vão estudar. Já fica um estudo mais qualitativo. Pode ser que sexta-feira à noite os funcionários resolvam aí como comer menos porque vão para as festas, ou tem que sair, ou vão para um barzinho, não sei.
mas aí ele vai fazer uma pesquisa e saber por que os funcionários estão cada vez deixando mais comida na sexta-feira à noite. Tá? Esse é só um exemplo. Aqui as principais referências dessa aula, tá? O livro do Santos, Sistema de Qualidade e Confiabilidade, e aqui um vídeo, uma playlist no YouTube, tá? Então é isso, pessoal, até a próxima.